tudo bem? Aqui é Cristiane Dupré e eu vou conversar com você hoje sobre a elaboração do desenvolvimento no trabalho de conclusão de curso. A primeira coisa a ser observada é qual é a modalidade de TCC que a sua faculdade está cobrando. Na Universidade Estácio de Sá, por exemplo, a modalidade é um artigo científico. Então, nós vamos seguir aqui o regramento de um artigo científico. Eu vou passar os meus contatos e as minhas redes sociais, o meu site, onde você pode encontrar várias dicas, inclusive um vlog de direito com a gravação de vários vídeos, inclusive desse aqui, é o www.cristianedupre.com.br. Assim que você entrar no site, você vai ver primeiramente essa tela aqui, onde basta você apertar o continue. Se você fizer isso toda vez que eu enviar uma notificação, a comunicação de um vídeo novo, uma novidade, você vai receber na tela do seu computador, mesmo que você não esteja no meu site. Já quando aparecer essa tela aqui, se você quiser receber um e-book de direito da criança e do adolescente, basta você colocar o seu e-mail, o seu nome e conferir na sua caixa de mensagem, porque o e-book vai chegar para você. O meu aplicativo, onde você vai poder acessar podcast, o Código Penal comentado, vários vídeos sobre direito, ele está disponível gratuitamente, tanto na App Store como Google Play. Basta você procurar por Cristiane Dupré e baixar o aplicativo. Eu só peço a você que, após baixar o aplicativo, você avalie. Minhas redes sociais, Instagram, onde eu também estou sempre publicando alguns vídeos menores e algumas dicas também, é o @professora Cristiane Dupré. O Facebook tem o perfil e tem a página. Se você quiser curtir a minha fanpage, é Cristiane Dupré. E o meu podcast, que você também pode baixar através do iPhone ou acessar através do meu aplicativo, é o Duprêcast, onde eu publico dicas semanais sobre direito. Bom, vamos começar a falar então sobre o desenvolvimento. E alguns cuidados, eles são essenciais quando você está nessa etapa do seu TCC, o desenvolvimento. A primeira coisa que você vai fazer é dividir o seu desenvolvimento em sessões, necessariamente seguindo as regras técnicas da ABNT. Eu vou colocar um link com essas regras para que você possa observá-las. Quando você olha para a linguagem do seu TCC, você precisa lembrar que ele é um trabalho científico. Então, a linguagem, ela tem que ser uma linguagem clara, uma linguagem objetiva, uma linguagem mais formal, tem que atentar para as regras gramaticais, evitar gírias, vícios de linguagem, nada de mencionar no TCC, eu penso assim, ou nós entendemos que, ou entendo que, mas sim, confirma-se, entende-se, sempre utilizando essa voz quando você estiver escrevendo o seu TCC. Evite utilizar números. Não use, por exemplo, 10 professores, mas escreva, coloque o número por extenso, ou seja, 10 professores escrevendo tudo. Quanto às sessões que eu mencionei aqui, já eu vou mostrar um modelo para você entender o que é dividir o seu desenvolvimento em sessões. Você não pode simplesmente fazer um texto corrido, como se você estivesse fazendo uma redação. Em relação à formatação, a formatação é essa que você está vendo aí na tela, ou seja, página 4, a letra pode ser Arial ou Times New Roman, na cor preta, tamanho 12, com espaçamento 1,5 em todo o texto. A maior dificuldade, geralmente, das pessoas que não têm muita experiência com Word é colocar esse espaçamento, mas não tem mistério. Você vai lá na formatação em parágrafo, note que eu coloquei aí a seta, espaçamento entre linhas, provavelmente no seu Word vai estar alinhado como espaçamento simples, você vai mudar para 1,5. Então, é muito tranquilo, é só escolher essa numeração 1,5. Quando você estiver escrevendo o seu texto, toda vez que você der Enter para escrever o parágrafo seguinte, já vai existir essa formatação. Outra coisa também, tá vendo aqui, olha, especial, recuo. Isso aqui é na primeira linha de cada parágrafo. Recomenda-se, pelas normas da ABNT, que essa primeira linha do parágrafo, ela esteja com recuo 1,25. Cuidado, é só na primeira linha, não é no texto inteiro, ok?
Nas citações, o parágrafo que você está citando, eu vou mostrar um exemplo já aqui. Então, imaginemos que você vai citar um trecho de uma determinada obra. Se tiver até 3 linhas só, você não precisa dar esse recuo no trecho que você está citando. Mas se tiver acima de 3 linhas, você precisa. E esse parágrafo, que constitui a citação de um trecho de autoria alheia, ele precisa estar recuado em relação ao restante do texto em 4 centímetros. Aqui não é só a primeira linha, você precisa recuar o parágrafo inteiro em 4 centímetros. A letra ela precisa ser menor que o restante do texto, então você está trabalhando com letra 12 no restante do texto. Nessa parte que você está citando, você vai colocar uma letra tamanho 9. E o espaçamento também muda. Então, o que você vai fazer? Você vai marcar aquele parágrafo para que você possa formatar. Vai formatar o parágrafo, vai colocar espaço simples, você vai seguir aquele mesmo caminho que você seguiu para colocar espaço em meio, vai colocar espaço simples só naquele parágrafo e vai formatar também o tamanho da fonte, o tamanho da letra, de 12 vai para 9. Tem que atentar também para a formatação dos títulos das seções, eu já vou mostrar isso aqui, e verifique as margens do seu trabalho. Eu coloquei aí na tela para que você possa verificar qual é a formatação que você deve dar para as margens. Você vai no Word em Arquivo, em Margens, a superior e a esquerda deve ser de 3 centímetros e a inferior e a direita deve ser de 2 centímetros. Os títulos das seções e subseções devem ser separados do texto por 2 espaços. Olha aí o modelo. Isso aí é uma seção. Quando você está vendo aí nesse modelo 2, o contexto histórico da maioridade penal no Brasil e no mundo é uma seção que nós chamamos de seção primária. O 2.1, a maioridade penal no Código Criminal do Brasil, é o que nós chamamos de seção secundária. Perceba que tanto a seção primária quanto a seção secundária, elas estão em maiúsculo. Mas a primária, além de estar em maiúsculo, ela está em negrito. Então, é muito importante que você observe essa formatação no seu desenvolvimento. Repito, a seção primária, tudo em maiúsculo e tudo em negrito. A seção secundária, apenas em maiúsculo, sem negritar. Mas aí você pode pensar o seguinte, mas e se eu quiser colocar no meu trabalho uma seção terciária? Eu posso colocar aí um item 2.1.1? Pode, é possível você colocar. Eu já vou falar da formatação da seção terciária. É importante, como eu havia mencionado anteriormente, que o início dos seus parágrafos, a primeira linha dos seus parágrafos seja recuada. Ela deve ser recuada em 1,25. Onde você vai fazer isso? Você vai no Word em parágrafo e na parte de recuos e espaçamento, você vai colocar o recuo especial, você vai marcar a primeira linha e vai colocar 1,25. Muito importante observar a numeração das páginas. O seu trabalho ele precisa estar numerado. Eu vou explicar para você, qualquer dúvida você vai rever esse trecho da aula para que você possa entender. Muito importante que você entenda isso. Vamos imaginar que o limite do seu trabalho seja de 30 páginas. A partir de que página que o seu trabalho vai estar efetivamente contando? A não ser que, óbvio, seja uma regra de 30 páginas de desenvolvimento. Aí você vai ter que observar essa regrinha. Mas eu vou te ensinar agora como é que você vai fazer essa numeração. As páginas, elas são contadas desde a folha de rosto. É muito importante isso aqui. Só que a numeração, ela só deve aparecer a partir da introdução. Então, quando você olha o seu trabalho já impresso, a sua introdução, ela nunca vai ser a página 1. Por quê? Porque o número das páginas está sendo contado desde a folha de rosto. Então, é possível que a sua introdução, por exemplo, seja a página 5, porque só pode aparecer a partir da introdução. Embora eu esteja contando desde a folha de rosto, eu não vou estar olhando a numeração nela. Eu só vou conseguir olhar a numeração a partir da introdução. Esse é o correto. Logo, se você tem 4 páginas de elementos pré-textuais a contar da folha de rosto, qual será o número da sua introdução? A sua introdução será o número 5. Como que você vai inserir número de página? Você vai, pelo menos se você tiver com essa versão aí do Word, você vai em inserir, número de página,
início da página, e aí você vai escolher onde que essa numeração ela deve ficar. Aqui eu marquei, por exemplo, à direita, na parte de cima da página. O número ele deve estar em arábico, situado a 2 centímetros da margem superior e na lateral direita, como você está vendo aí, aparecendo a partir da introdução. Ainda de acordo com a ABNT, especificamente com a NBR 6022, é importante indicativo de seção. O indicativo de seção ele precede o título, alinhado à esquerda, dele separado por um espaço de caractere. Como assim? Olha o exemplo que eu coloquei aí. 6.4. Tá vendo algum tracinho depois? Não, não tem traço, não tem ponto. Você coloca a numeração da seção, dá um espaço e aí você coloca qual é o indicativo daquela seção, qual é o nome. Lembra que nós vimos em slide anterior o item 2, a seção 2, aquela seção primária? É 2 espaço e o nome que aquela seção tem. Então, você não coloca 2 tracinho, 2 ponto. A numeração progressiva, ela deve ser apresentada conforme a NBR 6024. Essa é uma das regras da ABNT. As citações, elas devem ser apresentadas conforme a NBR 10520. Eu estou te dando aqui o número das NBRs porque fica mais fácil de você consultar. Se você fizer uma busca, se você jogar no Google, você consegue encontrar essas NBRs e isso aqui vai facilitar a formatação do seu trabalho. Siglas. Quando as siglas aparecem pela primeira vez no texto, a forma completa do nome precede a sigla e a sigla vai ser colocada entre parênteses. Olha o exemplo que eu dei aí. Então, se eu for mencionar a BNT, a primeira vez que eu for mencionar a BNT no meu texto, eu vou colocar Associação Brasileira de Normas Técnicas. E, em seguida, eu vou colocar entre parênteses o que a BNT significa. Essa aqui é uma dúvida muito comum. Geralmente, meus alunos perguntam, Cris, eu posso incluir imagens em artigo científico? Pode, mas entenda, apenas as necessárias para o entendimento do tema. Nada de transformar o seu trabalho, porque ele é um artigo científico, em algo que praticamente parece um álbum de fotografias. Dê preferências, quando você for utilizar imagens, a gráficos e quadros. Então, evite fotografias, utilize fotos apenas em último caso. Preferencialmente, esses gráficos e quadros devem estar em preto e branco. Como colocá-las? De acordo com as regras da BNT, figuras como organogramas, fluxogramas, esquemas, desenhos, fotografias, gráficos, mapas, plantas e outros constituem unidade autônoma e explicam ou complementam visualmente o texto. Portanto, devem ser inseridas o mais próximo possível do texto ao qual se referem. Sua identificação deverá aparecer na parte inferior, precedida da palavra designativa. Então, figura, desenho, seguida de seu número de ordem de ocorrência, em algarismos arábicos do respectivo título ou legenda e da fonte, se necessário. Então, imagina, você colocou lá um gráfico que você pesquisou e que apareceu em um jornal. Como é que você vai colocar? Você vai colocar aquele gráfico próximo ao texto, que se refere a ele. Embaixo do gráfico, você vai colocar figura 5 ou gráfico 5, porque antes dele você já colocou 4 anteriores. E aí você vai colocar qual é a fonte dele, onde que aquele gráfico foi pesquisado. Olha aqui o exemplo, tá vendo? Foi utilizada essa figura aí em um texto. Figura 1, leitura inteligente em forma de mapa e a fonte de onde foi retirado. É muito importante que a utilização de imagens seja dessa forma. Por fim, eu havia falado que é possível que você utilize uma seção terciária no seu trabalho. No caso de utilização terciária, ela não estará em caixa alta, como a primária e a secundária. Nós vimos que a primária e a secundária estão em caixa alta. A primeira, além de estar em caixa alta, ela está em negrito. A seção secundária, ela está
tão somente em caixa alta. E a terciária? A terciária não deve estar em caixa alta, mas deve estar em negrito. Então, a seção terciária, ela não estará em caixa alta, mas ela estará em negrito. Eu acredito que, depois dessa explicação, você consiga ter uma facilidade maior de elaborar o desenvolvimento do seu TCC. Eu espero ter ajudado. Até o próximo vídeo.